coloca na mente que ele é incapaz de chegar até Deus, olhando os pecados, olhando tudo que fez. Ele fala: eu não sou digno de chegar perante Deus. Mas quando você olha ele com poder e grande glória, você entende que ele já fez tudo por você, ele já morreu por você, já foi. A Bíblia fala que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda. Quando Jesus foi levado ao matadouro, quando ele foi levado ali, a Bíblia diz assim que ele não abriu a sua boca para nada, porque ele queria que se cumprisse o que foram escritos pelos profetas. Eu creio que Deus escreveu uma história linda na sua vida, mas você tem que dar o primeiro passo para ser identificado por Deus como um servo de Deus. Só que é mais forte do que é servo. Ele fala: já não tem voz como servo, mas como um filho, como uma pessoa de intimidade. Jesus quer que você o quê? Além dele falar que deu poder para os seus discípulos, ele falou: ide por todos os discípulos, ensinai a todos a palavra, pregar a palavra, falar do amor de Jesus, falar do que ele fez na sua vida, ia falar aí e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando você faz a obra de Deus, você é compreendido por Ele. Uma pessoa, quando ela não faz nada para Deus, ela é triste, ele é vazio por dentro, porque não busca a presença, não busca a paz do Senhor na sua vida. Porque Deus não chamou nós não somente para ficar sentado no banco, Ele chamou nós para ser discipulado e ser discípulo do Senhor, fazendo o que Deus nos ensinou, pregar a palavra. Se você identificar uma pessoa que precisa de Deus e não se doer, é porque você não teve um sinal de Deus ainda. Mas eu quero que você entenda: Jesus, Ele te chama todos os dias, Ele nos convida, Ele quer resgatar primeiro nós, para depois resgatar outros que estão na perdição. Você vê que Jesus, Ele fez tudo o que Ele fez, não por Ele mesmo, mas Ele fez por amor, porque o chamado falou mais alto. Você identifica seu chamado todas as vezes. O chamado dói, porque o chamado ele quer de nós o que? Renúncia. O chamado, quando você muitas das vezes, talvez está até fazendo a obra, você se sente fraco, porque a fraqueza é a identidade de uma pessoa que ele esclarece realmente para Deus, falando: Deus, eu estou fraco, eu preciso do Senhor, eu quero ser mais próximo do Senhor, porque a gente entende, irmão, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Uma pessoa que consegue fazer e fala dentro dele: eu consigo sozinho, não. Você só consegue se Jesus estiver no seu caminho. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Antigamente eu era uma pessoa religiosa, uma pessoa que ia na igreja. Eu vou na igreja primeiro para depois eu ir para a balada, para depois eu curtir minha vida. Eu chamava meus amigos e falava: vamos primeiro para a missa, vamos primeiro para a igreja, para Deus nos abençoar. Olha a memória do ser humano. Quando eu chegava na igreja ali, eu ficava ali um pouco agoniado para ir beber, para farrear, para curtir a vida. Só que depois eu senti uma tristeza dentro do meu coração, porque quando as pessoas cristãs me chamavam para a igreja, eu falava: nossa, a igreja não aceita, a minha aceita, eu posso fazer tudo. Só que identificando sobre isso, a pessoa pode fazer tudo, só que não pode entrar na glória, porque para entrar na glória exige renúncia, existe dentro de nós arrependimento, existe dentro de nós pessoas, dentro de nós que nós temos que negar nós mesmos para viver Jesus. Eu passei por vários anos dessa forma. Depois que eu conheci Jesus também, da mesma forma, eu fui me libertando, e graças a Deus, eu tenho quase 20 anos no caminho do Senhor, renovado, restaurado pelo Espírito Santo, porque eu entendi o meu chamado, eu entendi o propósito de Deus na minha vida, e nós temos que ser dessa forma. Todas as vezes que o inimigo sopra na nossa mente, para viver o velho homem, nós temos que identificar dentro de nós que nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quando nós batizamos nas águas, exige de nós arrependimento, porque nós não somos somente tomar um banho dentro da água ali,
Tem igreja que fala assim: pode batizar, você pecou, você errou, vem aqui, eu vou te batizar de novo. Não, a Bíblia fala que há um só batismo e um só Senhor. Só exige de nós arrependimento e conversão de almas. Porque esse mundo é como foi cantado desde o início. Você pode ver que desde o início Deus está falando conosco. Deus está falando para nós arrepender dos nossos pecados, para nós viver uma vida de salvação, até que o Senhor volte. Ele fala, ensinando e guardando todas as coisas que eu tenho vos mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, irmãos. Deus não quebra aliança. Muitas das vezes nós negamos Ele, renunciamos Ele, afastamos dEle, só que Ele nunca afasta de nós. Ele sempre está ali de mão, Ele está com os braços abertos a te esperar e falando: filho, eu estou convosco, ergue a cabeça, se levante, não temas. O poder de Deus na nossa vida, irmão, todas as vezes que o inimigo quer fazer graça com a sua cara, ou jogando seta na sua cabeça, você fala: está repreendido, Satanás, em nome de Jesus, porque o nome do Senhor tem poder. Todas as vezes que o inimigo quer roubar a sua alma, porque a alma que é roubada pelo inimigo, a pessoa não se preocupa mais em mudar de vida. Mas eu creio que aqui você veio porque você tem um chamado de Deus, e Deus quer fazer de você um discípulo do Senhor. E para ser discípulo, você tem que ser discipulado, para que você tem que mostrar a sua vida como identidade de Cristo para aqueles que estão nas trevas. Porque não adianta nada eu pregar hoje e as pessoas olhar para a minha vida e ver eu ali num bar, ver eu bebendo, ver eu prostituindo. As pessoas vão falar: você é pior do que eles que estão na prostituição. Pelo menos eles estão ali porque eles não conhecem, e você conhece, e você está ali. Então, quando eu entendo a palavra, eu tenho que santificar. O que é santidade, irmãos? Santidade é separado para Deus. Santidade é quando eu identifico dentro de mim que eu tenho que afastar de tudo que aparta, tudo que afasta eu da presença, eu tenho que afastar. Porque se eu continuar no meio daquilo, uma hora ou outra o diabo vai me tragar. Porque a Bíblia fala que ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio também para destruir. Mas Jesus veio para quê? Para dar vida, vida com abundância. Deus veio para dar vida para aqueles que interessam ter vida. A maior vida sua não é esta que Ele está falando. A vida que Ele está falando para mim, para você, que é uma eternidade. É uma eternidade, está me esperando eu e você para ir para a glória. Porque todas as vezes que uma pessoa morre, ali ele vai estar diante do trono de Deus. E tudo que ele fizer, se ele arrependeu, nem que seja no último minuto, se teve a oportunidade, ele foi salvo. Mas muitos, naquele momento, talvez esteja dentro de uma casa de Deus a vida toda, buscou a Deus, mas chega ali, o nome não está ali, porque Deus identifica como um nome quando a pessoa tem uma intimidade, uma comunhão com o Pai. Porque comunhão, hoje é um culto de família, comunhão é como se tivesse uma mesa de alimento aqui e várias pessoas sentadas ali em comunhão, conversando um com o outro, intimidade. Pessoas que identificam como se fossem do mesmo familiares, porque a minha família, como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que eu identifico ali, nesse tempo, que essa mesa, essa comunhão, é quando você tem um diálogo com Deus todos os dias. Quando você acorda, você ajoelha e conversa com Deus. Quando você tem a oportunidade de pregar a palavra nas ruas, você prega. Quando você tem a oportunidade no seu trabalho ou na escola, onde você estiver, você é como visto como um homem de Deus, uma mulher de Deus. É uma pessoa de intimidade. Ele é um cristão. Muitos vão zombar, vão rir de você. Muitos vão, talvez, até falar mal de você. Mas isso aí não vai te apartar da presença do Senhor. Porque quanto mais você está na presença, mais Deus te honrará. Diga glória a Deus. Glória a Deus.
Porque o maior ensino é a palavra, irmãos. A palavra dá respaldo para a minha vida, para que eu possa caminhar até o céu. Essa palavra não foi escrita para você colocar dentro da sua casa e estar mofando e sujando. Ou sempre que acontece uma coisa ruim, vou ler a Bíblia agora, o trem está de cabeça para baixo. Vamos orar porque está dando tudo errado na nossa vida. Vamos fazer certo agora, parece que a coisa está dando tudo errado. Não, a palavra quer que você busca Ele todos os momentos, em todas as circunstâncias, nos momentos bons, nos momentos ruins. É a mesma coisa se eu tivesse casado com uma mulher, ou a mulher casada com um homem, para viver até que a morte vos separe, porque a palavra, ela tem que estar na sua vida, fazendo parte da sua vida. Aleluia. A palavra tem que estar convivendo com você, não somente como você tem que ser um leitor da Bíblia, mas também um praticante da palavra. Porque que Jesus tinha toda a autoridade e poder? Ele lia a palavra desde a infância, de criança, não somente lia, mas obedecia. Porque a obediência gera bênção, a desobediência gera maldição. Como foi lido aqui sobre a maldição. Mas a maldição, ela só alcança as pessoas que estão dando oportunidade para ela ser alcançada. Porque quando nós estamos com Deus, com a palavra de Deus, com Jesus, que foi dado toda a autoridade e poder no nome dele, nós temos poder e autoridade no nome dele para expulsar demônios, para colocar as mãos nos enfermos e ser curado. Não é somente pastor que ora para um doente, ele levanta. Você tem autoridade se você estiver obedecendo a palavra. Se você estiver obedecendo a palavra, se você orar para um demoniado, ele vai ser liberto. Porque é a palavra que cumpre, não é o homem que faz. Porque se Jesus estiver na tua vida, irmãos, tudo que você pedir com fé, Deus vai te dar. Por que muitos não alcançam objetivos na sua vida? Por que muitos não têm propósito na sua vida? Parece que morreu, parece que tudo se acabou, parece que a depressão alcançou essa pessoa porque ela saiu do respaldo da palavra. Mas se a palavra estiver com você, a depressão não vai alcançar a tua casa. Se a palavra estiver com você, o inimigo não vai achar a oportunidade de tocar na sua vida. Porque quando você está com a palavra, Deus vai cumprir a palavra na sua vida. E tudo que a palavra nos profetiza sobre nós. Por isso que muitas das vezes você vê um profeta, talvez no momento de culto ele se levanta e fala: Deus vai fazer uma coisa assim, assim na sua vida. Profetiza que você vai ser um cantor, uma pessoa que vai louvar na casa de Deus. Profetiza que você vai ser um pregador. Mas se eu não fazer, em meio a isso, da palavra se cumprir na minha vida, nada vai acontecer. Jesus orando de joelho, suando suor de sangue, joelhado sobre uma pedra. E ele falou: por que, Senhor? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Porque ele queria desistir. Só que ele olhou o cumprimento da palavra: mas se for possível, cumpra em mim e sobre mim a sua palavra. Porque muitas bênçãos estão aguardando para nos alcançar, só que ela não acha alcance sobre nós e nos chegar até nós. Porque se ela chegar antes do tempo, nós não vamos suportar a bênção de Deus. Mas quando nós estamos com a palavra, quando nós falamos: Deus, se for possível, cumpra a sua palavra na minha vida. Porque no sofrimento, muitos se abandonam à doutrina de Deus, muitos se afastam do chamado por causa da tristeza. Por que muitas das vezes as pessoas não suportam? Porque muitas das vezes o inimigo usa as pessoas que a gente mais ama para nos alcançar, porque ali vai haver sofrimento dentro da sua alma. Porque quando você começa o seu ministério, repara para você, um homem que é casado, por isso que a Bíblia fala: antes de ser dois do que um. Se um for cair, o outro fala: não, vamos levantar, eu vou te ajudar. Levanta, eu estou aqui, eu oro por você, eu te ajudo.
Ai, minha esposa, ora por mim, eu estou fraco. Não, vou orar. Vamos orar juntos e nós vamos vencer. Só que quando você começa a fazer a obra, vai haver muitos impedimentos. Vai haver batalha espiritual entre o bem e o mal. O inimigo vai fazer de tudo para tirar o seu foco. Mas seja valente, seja forte, seja corajoso. Josué recebeu essa palavra de Deus, porque Moisés estava morto, mas o foco dele era estar ali, colocando Moisés como um Deus, porque ele queria que Moisés estivesse à frente, mas Moisés já estava morto. E Deus falou: seja forte, seja corajoso. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Então Deus está falando para você: levante, erga a cabeça. Se você não buscava, busca mais agora. Se você não consagrava a sua vida, consagra mais, para que você tenha comunhão com Deus. Porque Deus convida você para ser discípulo dele, para ganhar almas para o reino. Quantos e quantos não estão preocupados com essa área de almas? Eu indo na igreja está passando de mão, glória a Deus, aleluia. E as almas, seu vizinho, seu parente, estão caindo dentro do inferno, vai cair tudo dentro do abismo. Você está vendo que eles estão caindo, eles estão num precipício, querendo pular dentro de um buraco sem fundo, e você olha para eles e não se sente remorso. Você vê no seu irmão, seu parente na droga, na bebida, você não ora. Você vê na sua mãe, os seus parentes cada vez mais pior. Talvez você ora ali, faz uma campanha, jejua uma semana, 2, no dia todo vou jejuar mais. Continua orando, continua jejuando, continua consagrando. Nem que você jejua anos, mas você vai ganhar a alma daquela pessoa. Meu pai era um homem que mexia com o espiritismo. Ele fazia trabalho com as pessoas, mexia com coisa terrível, com Satanás. Eu dormia na casa, eu via demônio para todo lado, andando criança. Com 6, 7 anos, demônio circulava dentro da minha casa todos os dias. Era uma casa perturbada. Você não tinha paz. Uma criança deitava, dormia cedo, porque o pai punha para dormir 8 horas, 9 horas já estava dormindo, porque não existia isso aqui, celular, graças a Deus. E ali nós todos íamos dormir com fé. Quando o demônio entrava, a palavra ou a presença de Deus falava na mente da gente: Exu Caveira. Os demônios andando, irmão, panela caindo na cozinha, arrastando mesa. Você escutava a risada dos demônios, e todos os dias aquela perturbação. E sempre meu pai mexendo com essas coisas, com trabalho. Só que quando eu aceitei Jesus, depois de maior, o meu sonho era ver meu pai ser um pregador da palavra, ser um homem de Deus. E eu não perdi as esperanças. Eu fiquei 5 anos, irmãos, orando por ele, todos os dias jejuando pela vida dele. Só que quem faz a obra é Deus. Deus sabe trabalhar, irmãos. O homem tem um pensamento, mas Deus tem um outro modo de fazer, porque o vaso é dele, a obra é dele, tudo que ele faz é perfeito, porque o nosso foco é um, o foco de Deus é outro. O foco de Jesus é ganhar almas. A Bíblia fala que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa e volta para os caminhos do Senhor. Então, meu pai, ele teve vários tipos de enfermidade. Teve câncer pulmonar, fizema pulmonar, teve câncer de próstata, o sangue dele virou leucemia, e já mudou aquele tanto de doença. O coração dele estava com 30 e poucos batimentos, no último dia que eu vi ele. Só que quando ele estava deitado, eu fiz só apelo, ele não estava conversando. Eu falei: pai, você quer aceitar Jesus? Se o senhor quer aceitar Jesus, o senhor aperta meu dedo para dizer que o senhor está aceitando. E quando ele foi ali, eu fiz o apelo, e graças a Deus, irmãos, ele teve a sua salvação, porque Deus usou um profeta que nunca me viu e falou que ele já estava na glória. Então você não pode perder a esperança de orar pela sua família.